Crianças, continuando nosso capítulo 1 sobre digestão e respiração, nós terminaremos hoje ele, onde nós falaremos sobre a respiração nos animais. Bom, em geral, nos animais, a respiração celular aeróbia é a principal maneira de obtenção de energia contida nas moléculas orgânicas, principalmente na glicose, conforme tu vê a equação da respiração celular aí na imagem. Para que as células executem a respiração celular aeróbia, crianças, a oferta de oxigênio é tão importante quanto a oferta de glicose que nós vimos aí no capítulo sobre a alimentação, sobre a digestão no ser humano. Um animal ele pode até ficar algumas horas ou dias sem água e sem comida. Porém, sem oxigênio, não dá para resistir mais do que alguns minutos. E é exatamente nesse ponto que tu precisa entender um negócio, que a respiração celular só vai acontecer se o oxigênio chegar até as células. E são exatamente os órgãos do sistema respiratório que capturam o oxigênio presente no ar e transportam e levam até o sangue. Esse processo ele é tão importante que você precisa ficar craque nele nessa aula de hoje, e esse processo é chamado de respiração pulmonar ou ventilação pulmonar, que é diferente da respiração celular. Não obstante a isso, além dos órgãos respiratórios capturarem o oxigênio e levarem até os tecidos e as células do corpo humano, também é responsabilidade do sistema respiratório, da ventilação pulmonar, eliminar o excesso de gás carbônico produzido durante a respiração celular. Por meio da respiração, os animais eles eliminam o gás carbônico, ou seja, o dióxido de carbono, cujo acúmulo no meio intracelular ou também no líquido intercelular pode ser prejudicial, pois pode causar alterações no pH. A presença de gás carbônico em grande quantidade, ela vai tornar o meio ácido, e isso pode prejudicar a ação enzimática no seu organismo. Por exemplo, todas aquelas enzimas que nós estudamos lá na digestão, se o pH do seu organismo, por causa do excesso de gás carbônico, ser ou se tornar ácido, algumas daquelas enzimas terão a sua ação dificultada ou a ação inexistente, pois o pH ficaria extremamente ácido num processo chamado de acidose, que nós estudaremos ainda na aula de hoje. É necessário te lembrar que nem todos os seres vivos utilizam o oxigênio para a sua respiração celular. Por exemplo, algumas bactérias que vivem no teu intestino, por exemplo, elas não utilizam o oxigênio para a sua respiração celular. São organismos anaeróbios. Eles não fazem respiração celular, mas fazem fermentação, que não é necessário o oxigênio para que ela ocorra. Bom, descontada a quantidade de vapor de água, crianças, o ar atmosférico ele é composto por uma mistura de gases, onde 78% desses gases é nitrogênio, que é essencial para o crescimento de plantas, por exemplo, e 21% de gás oxigênio. Ainda sobram aí uma pequena porcentagem que é composta aí por gás carbônico e pelos gases nobres, hélio, neônio, argônio, entre outros. Essa composição em percentuais, crianças, ela deve ser constante em toda a atmosfera terrestre. Porém, em alguns casos, com o aumento da altitude, a pressão atmosférica que diminui, a quantidade de gás oxigênio disponível, ela reduz, não só de oxigênio, mas também dos outros gases. Os gases atmosféricos em geral, eles são solúveis em água, e a quantidade que se dissolve depende da concentração de gás no ar, da sua solubilidade e da temperatura também da água. A concentração de oxigênio na água é particularmente importante, não necessariamente para nós, mas para os animais, por exemplo, que vivem na água. Observa comigo esse gráfico ou essa tabela que está mostrando aí na tua tela. Conforme tu está observando,
Quanto mais altas a altitude e a temperatura, menos oxigênio dissolvido é encontrado na água. O gás carbônico, por exemplo, é 30 vezes mais solúvel na água que o gás oxigênio. Já o nitrogênio é menos difusível na água do que o oxigênio. Como a sua presença não interfere quimicamente na vida dos animais, o nitrogênio é considerado um gás biologicamente inerte. No entanto, em algumas situações, sua presença pode ter efeitos dramáticos, caso venha a se expandir dentro dos vasos sanguíneos, por exemplo. Por isso, cuidado em locais que tem muito gás nitrogênio sendo liberados. Crianças, em nível celular, a respiração aeróbia nada mais é do que a obtenção de energia química contida em moléculas orgânicas com o consumo de gás oxigênio. Isso gera gases respiratórios como o gás carbônico. Isso te lembra alguma coisa, crianças, que nós vimos lá no 8º ano, conforme tu observa na imagem? Nada mais, nada menos do que esse processo é a obtenção de gás oxigênio e a eliminação de gás carbônico, chamado de hematose. Hematose, que é a oxigenação do sangue resultante das trocas gasosas com o ambiente, seja ele o ar ou com a água. Bom, há diversas formas de trocas gasosas entre os animais e o ambiente. Nós já estudamos algumas delas. Nós já estudamos, por exemplo, a difusão, que vai acontecer em poríferos, quinidários, plateumintos e nematóides. Nós já estudamos uma outra troca gasosa, que é a traqueal, que vai acontecer em insetos e em aracnídeos. Nós já estudamos também a cutânea, que é a troca gasosa pela pele, que vai acontecer entre anelídeos, por exemplo, e moluscos terrestres, e também em anfíbios adultos. Vimos também a branquial, que vai acontecer em anelídeos aquáticos, atenção, crustáceos, moluscos aquáticos e peixes. E por fim nós estudamos a pulmonar, que vai acontecer em moluscos terrestres e também em vertebrados tetrápodes como nós. Bom, nas formas de respiração, tanto cutânea quanto branquial e pulmonar, a conexão das células do animal com a superfície respiratória vai ser feita pelo sangue, crianças. Isso porque no sangue existem pigmentos, como por exemplo a hemoglobina, que inclusive é o pigmento do nosso sangue. O que faz a hemoglobina? A hemoglobina é responsável pelo transporte de gás oxigênio dos órgãos respiratórios, que nós vamos estudar já já, para os demais tecidos do corpo humano. Assim, crianças, a nítida associação funcional entre o sistema respiratório e o cardiovascular, ou seja, vai haver uma comunicação entre o sistema cardiovascular, que nós vamos estudar daqui a uns dias, e o sistema respiratório nesse ponto. Mas se tu analisar, esse mesmo processo, essa organização, ela não acontece, por exemplo, em animais com respiração, nem por difusão, nem traqueal. No caso, nesses caras, as trocas gasosas não ocorrem com a utilização de sangue, tá bom? Então, sem participação de sangue. Algumas vezes as superfícies respiratórias, elas são recobertas por finas camadas de células, como dos anfíbios, por isso é possível a respiração cutânea, tá? Mas aí são áreas sujeitas, por exemplo, a lesões e grande perda de água, no caso deles, ou dos anelídeos, mas algumas outras, como animais terrestres, apresentam aí uma pele extremamente queratinizada, por isso é resistente e impermeável, tá bom? Não é possível a troca de gases nem a evaporação de água. Nesse caso, esses caras têm placas ou têm escamas, como no caso dos répteis, ou outros tipos de barreiras mecânicas, como a própria queratina, que eu já te falei, presente em nós, ou as penas presentes nas aves. Observa comigo na imagem os 3 tipos de pulmões, de acordo com a ordem aí evolutiva e vantajosa do aumento progressivo de trocas gasosas. Em A nós temos o pulmão de um anfíbio, que é um pulmão saculiforme. Esse pulmão é liso, com uma pequena área de trocas gasosas, e por causa disso
é necessário que a sua pele, por exemplo, seja delgada e ricamente vascularizada para que ele possa fazer a respiração cutânea. Em B, nós temos o pulmão de um réptil. O pulmão de um réptil é um pulmão chamado de parenquimatoso. É um pulmão que é segmentado e tem uma área de trocas gasosas proporcionalmente maior que a dos anfíbios. Nesse caso, esse cara não tem respiração cutânea, porque a sua pele é ricamente queratinizada. A superfície corporal é praticamente recoberta e impermeabilizada por a queratina. No C, você vê o pulmão de um mamífero ou de uma ave, por exemplo, mas aí nesse caso é de um mamífero. É um pulmão alveolar. Ele tem uma grande área interna, onde as trocas gasosas são denominadas, nesse caso, ou são dominadas ou realizadas, pelos alvéolos pulmonares. No caso das aves, há uma pequena diferença. Os pulmões delas não têm alvéolos, mas têm túbulos denominados parabronquíolos, nos quais ocorrem também as trocas gasosas. Se você analisar a imagem, evolutivamente, do pulmão dos anfíbios até o pulmão dos mamíferos, houve um aumento progressivo da área total de trocas gasosas, o que facilitou a respiração desses últimos. Crianças, na imagem vocês podem observar o sistema respiratório humano. No nosso sistema, a entrada e a saída de ar normalmente vão ocorrer pelas narinas. As narinas, que por sua vez se comunicam com as fossas nasais. E no interior das fossas nasais existem certas dobras ou conchas, chamadas também de cornetos nasais, que vão forçar o ar a turbilhonar, isto é, a entrar pelo teu sistema até chegar no pulmão. O epitélio mucociliar também reveste as cavidades nasais e note para este epitélio. O epitélio ele recobre as cavidades nasais e também as traqueias e os brônquios. Esta é a nossa primeira defesa do nosso organismo contra a entrada de micro-organismos patogênicos ou partículas suspensas. Por quê? Porque o epitélio mucociliar tem certas células que produzem um muco. E esse muco, ele retém essas partículas que penetrariam no seu organismo junto com o ar inalado nesse ponto. Aí o ar, em outras palavras, ele é filtrado. Esse ar, então, que passa pelas cavidades nasais, além de ser filtrado, ele também é aquecido e umidificado. Por quê? Porque é preciso que ele se torne saturado de vapor de água. Por que isso? Porque o ar não pode entrar muito seco no seu organismo, nos seus pulmões. Isso causaria problemas. E lembra que em ar muito seco não há grandes concentrações do gás oxigênio. Então essa umidificação é para que as moléculas de gás oxigênio possam estar ali dissolvidas neste ar ou muito presentes nesse ar. Além, é claro, dessas funções, tá bom? De proteção contra a entrada de micro-organismos, também na cavidade nasal existem anticorpos, tá bom? E também células de defesa, como macrófagos, que são células de defesa que fagocitam partículas estranhas, como bactérias, que podem estar presentes no ar. Também ainda contamos aí com a tosse, tá? Ou espirro, que eliminam partículas inaladas, tudo isso para te proteger de micro-organismos patogênicos ou partículas que poderiam causar problemas no seu organismo. Então esse é o nosso primeiro sistema de defesa. Após atravessar as cavidades nasais, o ar passa para a faringe e entra na laringe pela glote, sobre a qual se encontra a epiglote. A traqueia, por sua vez, ela é um tubo mantido aberto por anéis cartilaginosos e ela se bifurca e origina dois brônquios principais, que vão penetrar nos pulmões. Os brônquios, por sua vez, se ramificam progressivamente, se tornando menos cartilaginosos e formam os bronquíolos.
os bronquíolos, por sua vez, se abrem e no final de cada bronquíolo eu terei os alvéolos pulmonares, cuja parede é constituída por uma única camada de células. Os pulmões, eles são órgãos de consistência esponjosa e coloração vermelha, são revestidos externamente pela pleura, constituída por 2 folhetos justapostos. As trocas ocorrem nos alvéolos pulmonares, ou seja, nos alvéolos pulmonares, conforme tu pode observar na letra D, vai acontecer o fenômeno chamado hematose. E já que nós estamos falando de hematose, vamos então entrar nesse processo que é fundamental que vocês aprendam. Bom, tu já sabe que da laringe o ar passa pela traqueia e se bifurca nos brônquios conforme na imagem. Cada brônquio se ramifica em um pulmão em tubos cada vez mais finos, que são os bronquíolos. Só te lembrando que o volume do pulmão esquerdo é menor que o do direito, tá? Pois parte do lado esquerdo da cavidade torácica é ocupada pelo coração. Perceba que os brônquios terminam em sacos microscópicos, que são os alvéolos pulmonares, agrupados como uvas em cacho, conforme tu pode ver na imagem. Os alvéolos pulmonares é onde, de fato, a mágica da hematose ela acontece. Não se esqueça disso. Cada pulmão contém, é claro, além dos bronquíolos, cerca de 300 a 350 milhões de sacos microscópicos, que são os alvéolos pulmonares, que são parecidos com grandes esponjas e revestidos por finíssimos capilares sanguíneos. Só para tu ter uma noção do que nós estamos falando, os alvéolos são tão importantes para nós simplesmente pelo fato de que ele aumenta a área de contato entre o pulmão e o oxigênio. Sem os alvéolos pulmonares, a área total do teu pulmão seria 100 centímetros quadrados. Porém, com os alvéolos, a área total chega de 70 a 90 metros quadrados, ou seja, aumenta significativamente a área de contato, facilitando aí as trocas gasosas, que é a hematose. Crianças, observa comigo essa imagem aí, que é o alvéolo pulmonar. O que tu estás analisando nela é exatamente a hematose. Note comigo que o alvéolo, tu já observou que ele é extremamente importante. Substâncias químicas como drogas ou o fumo, a nicotina, a sílica, podem destruir essas estruturas, tá? E o interessante é que elas não têm como serem repostas, ou seja, não se regenera. Uma vez destruída já era. Isso diminui a área de contato do oxigênio com o teu pulmão, reduzindo aí a tua respiração e causando aí problemas respiratórios. O gás carbônico também faz isso, né? Esses problemas respiratórios acontecerem. Mas vamos lá então para a hematose. Crianças, observa comigo aí o sangue venoso e o sangue arterial. Sangue venoso é o sangue pobre em gás oxigênio, rico em gás carbônico, e o sangue arterial é o sangue rico em gás oxigênio e pobre em gás carbônico. Perceba que o sangue venoso, ele também chega nos alvéolos, assim como o sangue arterial. Quando você inspira, por exemplo, você absorve o gás oxigênio do ar. Esse gás oxigênio agora, ele passa lá pela traqueia, se bifurca nos brônquios, vai para os bronquíolos e chega no alvéolo. Perceba na imagem que o sangue que está vindo dos teus tecidos, carregado aí pela hemácia, ele está vindo riquíssimo em gás carbônico. Então o sangue que chega nos alvéolos, ele tem gás carbônico. Entretanto, o gás carbônico, ele sai do sangue e entra no alvéolo, ao passo que o gás oxigênio sai do alvéolo e entra no sangue por difusão. O resultado disso é que o sangue que sai do alvéolo, nesse caso, ele se torna rico em gás carbônico. A troca de gás carbônico do sangue pelo O2 capturado do ambiente é chamada de hematose. Agora o oxigênio que entra no sangue, ele vai se combinar com uma proteína, que é a hemoglobina, que eu já havia te falado, presente nas hemácias.
Em seguida, forma-se o complexo oxihemoglobina, que vai levar o oxigênio para todos os tecidos do corpo. A oxihemoglobina perde o oxigênio, que agora sai do sangue e entra nos tecidos para posteriormente entrar nas células, e o gás carbônico, que está sendo proveniente da respiração celular agora, sai dos tecidos e entra no sangue, para que agora do tecido, neste ponto, o sangue que era rico em gás oxigênio, transforma-se pobre em gás oxigênio. Perceba que a hemácia nesse ponto, ela funciona como um ônibus, levando e trazendo gás oxigênio e gás carbônico. Isto é a hematose. Observem comigo agora essa imagem que representa a biomecânica e o controle da respiração. Perceba que entre as costelas existem músculos intercostais que, ao se contraírem, tracionam as costelas para frente e aumentam o volume da cavidade torácica nesse caso. A pressão interna torna-se menor que a pressão atmosférica, forçando a entrada de ar pelas vias aéreas. Isto é a inspiração. Já com o relaxamento dessa musculatura, a elasticidade dos pulmões força a diminuição do seu volume, aumentando agora a pressão interna, que se torna superior à pressão atmosférica. O ar dos pulmões é então eliminado, nesse caso o gás carbônico, por expiração. Note que nós também contamos com um músculo chamado diafragma, que é exclusivo dos mamíferos. Esse músculo, ele separa a cavidade torácica da abdominal. Quando se contrai, o diafragma desloca-se em direção ao abdômen. O volume do tórax aumenta e isso determina a entrada de ar nos pulmões. Portanto, nos mamíferos, a inspiração ocorre pela contração simultânea dos músculos intercostais e do diafragma. No teu livro, tu tem um exemplo na página 18 que vai te mostrar como isso acontece se tu fizesse uma experiência simples com balão e uma estrutura aí, uma garrafa PET, por exemplo. Tu já notou que quando tu está em repouso, a tua frequência respiratória ela é de aproximadamente 10 a 15 movimentos por minuto? Porém, durante uma atividade física intensa, tu já notou como essa frequência respiratória ela aumenta? Isso é porque a capacidade de renovação do ar contida aí nas vias aéreas pode variar entre 5 litros por minuto em um adulto em repouso a mais de 120 litros por minuto durante uma atividade física intensa, que você fica ofegante. Isso acontece porque nós temos um centro respiratório, um controle respiratório, que é a nossa medula oblonga, ou bulbo raquidiano, que é parte do sistema nervoso central. Esse cara, ele recebe informações sobre os parâmetros respiratórios e os desprocessa, de acordo com a atividade física ou o repouso que você está praticando naquele momento. Do centro respiratório, então, partem nervos responsáveis pela contração dos músculos respiratórios, que são o diafragma e os músculos intercostais. Assim sendo, tu não consegue controlar a tua respiração. Basta você tentar ficar sem respirar por alguns minutos que o teu bulbo raquidiano entra em ação, forçando uma respiração no seu organismo. O centro respiratório ele aumenta e diminui tanto a frequência como a amplitude dos movimentos respiratórios. Isto é, o volume de ar renovado em cada movimento respiratório. Essa ação permite que os tecidos recebam a quantidade de oxigênio que necessitam e que o gás carbônico seja adequadamente removido. Esse processo de inspiração e respiração é alterado então pelo ambiente, em repouso ou em movimento, como no caso de atividades físicas. O controle sobre a atividade respiratória é tão preciso, crianças, só para tu ter uma ideia,
que mesmo diante de grandes variações de concentrações ambientais de gás carbônico e de oxigênio ou durante atividades físicas intensas, as concentrações desses gases no sangue permanecem praticamente constantes. A respiração é ainda um mecanismo controlador do pH do sangue, não se esqueça disso. O aumento da concentração de gás carbônico no sangue, ele provoca o aumento da liberação de íons de hidrogênio e o plasma tende ao pH ácido por causa desses íons. Se a concentração de gás carbônico diminui, ocorre a redução da concentração de íons de hidrogênio e o pH do plasma sanguíneo tende a se tornar básico. Então, se o pH do plasma está inferior ao normal, eu chamo de acidose. O centro respiratório, nesse caso, é excitado, aumentando a frequência e a amplitude dos movimentos respiratórios. O aumento da ventilação pulmonar determina a eliminação de maior quantidade de gás carbônico, elevando o pH do plasma até voltar ao normal, conforme tu pode observar nesta imagem aí desse slide. Porém, observe na imagem ainda que caso o pH esteja acima do normal, isto é, alcalose, o centro respiratório é deprimido, diminuindo a frequência e a amplitude dos movimentos respiratórios. Com a diminuição da ventilação pulmonar, há retenção de gás carbônico e maior produção de íons de hidrogênio, determinando a queda do pH plasmático até o seu valor normal neste ponto. Perceba que o pH do sangue deve estar entre 7, ou seja, deve ser neutro, por isso cuidado com a água que tu bebe. Além disso, é importante te lembrar que os quimiorreceptores do centro respiratório, eles são extremamente sensíveis ao pH do plasma e à concentração do gás carbônico. O aumento da concentração desse gás eleva a frequência respiratória, enquanto a diminuição da concentração tem o efeito contrário. Na parede da artéria, nesse caso a aorta, e nas artérias carótidas, que são as que irrigam o teu coração, existem quimiorreceptores sensíveis à concentração do gás carbônico e principalmente do oxigênio no sangue. Se a concentração do oxigênio diminui, eles enviam estímulos para o centro respiratório que determinam a elevação da ventilação pulmonar. Perceba que eu montei para você aqui um mapa mental de tudo que eu te expliquei a respeito do controle da respiração. Quando o pH plasmático diminui, você excita o centro respiratório, que aumenta a frequência e a amplitude dos movimentos respiratórios, fazendo com que haja eliminação de gás carbônico, elevando o pH plasmático. Isso acontece durante intensa atividade física, porque é necessário liberar grandes quantidades de gás carbônico pela célula. Então, anota esse esquema aí no teu caderno, porque ele não tem no teu livro. Fica ligado nele, pode aparecer na sua prova, assim como o outro que já vai aparecer aqui também na tua tela. Nesse esquema, tu pode observar aí que a quantidade de gás oxigênio no sangue diminuiu. Como a concentração de gás oxigênio diminuiu, quimiorreceptores nas carótidas e na aorta, que são vasos do coração e irrigam o coração e o corpo, excitam a medula oblonga, que faz aumentar a frequência e a amplitude dos movimentos respiratórios para que você consiga captar mais oxigênio do ar, regulando as concentrações de gás carbônico e de gás oxigênio no seu organismo. Perfeito? Crianças, por hoje é só a nossa aula. Dá uma lida aí na Síndrome da Descompressão, da página 20 do teu livro, para a gente poder discutir depois, e da página 21, porque as pessoas fumam. Leiam esse texto também. Agora que nós concluímos o capítulo, peço a vocês que façam as atividades da página 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Ficou claro? Façam todas
porque eu vou cobrar a data de entrega para a próxima semana.